a ilusão da fuga. Essa é uma grande, vamos falar assim, bobagem que algumas pessoas nutrem, né? De que é possível fugir, de que é possível escapar de algumas coisas, de que você vai conseguir fugir de pessoas, de ciclos, de lições que estão sendo propostas. E isso costuma ser um bocado complicado, pois quanto mais você foge de uma coisa, mais aquilo há de se apresentar para você. Não importa exatamente como, aquilo vai se apresentar. E de forma repetida, até que você finalmente entenda, aprenda. E não tem exatamente como escapar disso. Esse acaba sendo o problema, pois quanto mais você foge de uma determinada coisa, mais aquilo há de se apresentar. Pois a vida costuma ser um bocado irônica, né? Aí como você nomeia isso é muito individual. No entanto, as lições que lhes são propostas, seja essa qual for, elas terão de ser aprendidas, elas vão ter que ser absorvidas de uma forma ou de outra. Aí você pode fazer isso de forma espontânea, ou você pode fazer isso de forma forçosa, no qual costuma não ser exatamente legal, né? Costuma ser doloroso. E a cada vez que você tenta fugir, a tendência é que aquilo se repita, até que seja absorvido finalmente, né? E novamente, não tem como escapar disso, pois a vida tem esse contexto, ela tem um cunho didático, né? Nós estamos aqui para aprender e tentar fugir disso, tentar fugir de conversas difíceis de pessoas, daquilo que está lhe sendo apresentado, costuma ser realmente uma forma de negar a realidade. E tem aquela questão, né, de que aquilo que você busca costuma estar exatamente naquilo que você evita fazer, está exatamente no local que você evita olhar, na escuridão que você se recusa a iluminar, ou seja, enquanto você não tiver essa capacidade de forma espontânea olhar para isso, de confrontar isso que seja, né? De você realmente entender, de você fazer as questões corretas, de você respondê-las, mas que se você ser honesto consigo mesmo, a questão não será resolvida, o problema não vai ser sanado, pois não tem como fugir disso, não tem como fugir de certas questões. Elas irão se impor, de uma forma ou de outra. Então, essa ilusão, essa falácia lógica de que é possível escapar das coisas, até mesmo dos nossos próprios atos, é realmente um bocado complicado, é realmente problemático ao extremo, pois lá no fundo, novamente, é negar a realidade, né? E negando a realidade você cai naquela questão, né? Você está vivendo então, talvez, baseado em crenças que não são verdadeiras, e sempre tem aquela questão, né? O mapa e o território. O mapa é aquilo que você acredita ser a realidade, o território é aquilo que de fato é. Enquanto os dois não estiverem bem sincronizados, a tendência é que sempre vão ter muitos problemas, sempre vai ter um bocado de questões. E à medida que você corrige aquilo que você acredita com aquilo que de fato é a realidade, a tendência é que realmente tudo desande, tudo seja turbulento. Mas por que isso é tão problemático, né? Por que esse fugir é finalmente uma ilusão? É por conta de como a vida se apresenta, né? Não dá pra você esperar que, vamos colocar assim, que você fugindo de quem você é, finalmente, daquilo que lhe traz desconforto, de que você vai ter aquilo que você deseja, não tem como. Pois, novamente, enquanto você não tiver a capacidade de olhar para aquilo que te amedronta, você olhar o monstro no espelho, de você abrir, vamos colocar assim, o livro e ver o que está ali escancarado, de entender a mensagem, não vai ser possível dar aquele salto, não vai ser possível realmente evoluir. Porque não é possível. A resposta sempre vai estar naquilo que você se nega a olhar, sempre. E aquilo que você se recusa a fazer na maior parte do tempo, aquilo que você sabe que precisa fazer, mas não faz. E é isso que acaba sendo complicado pro ego aceitar, né? De que às vezes as pessoas que poderiam te ajudar são aquelas que você sente mais desprezo por, são aquelas que você se recusa a confrontar. E às vezes o que lhe curaria seria até uma conversa difícil com alguém, seria pedir desculpas para uma certa pessoa que você sabe que causou problemas, mas que a inabilidade e o ego inflado impedem de fazê-lo. E é por isso que o ego é tão problemático, né? Pois ele te leva a esse tipo de coisa, ele te leva a nutrir esse tipo de delírio que faz com que você acredite que é impossível errar, de que é impossível você estar errado, de que como de qualquer circunstância eu seria a causa do problema, né? E sempre uma terceirização, sempre vai ser uma projeção para o outro, né? E é aí que surge toda essa questão, né? Pois lá no fundo você remete a isso, remete a uma noção de ego distorcida, um ego inflado até mesmo, que é incapaz de aceitar de que está errado, de que precisa mudar, de que precisa melhorar.
E essa inflexibilidade que inevitavelmente leva ao sofrimento, leva a outras questões, leva a N outros problemas. E essa presunção final de acreditar que dá pra escapar das coisas no final é ilusão, pois ninguém foge. E esse é o problema. É uma lição dolorosa que todos aprendemos. Eu aprendi isso também. Tem ciclos que eles vão se repetir enquanto você não superar eles, enquanto você não olhar pra eles e entender o que tá de errado. Tipo, o que eu tô fazendo de merda aqui, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Tipo, o que eu tô errando? Tem que ser feito. Caso contrário, não tem como dar certo, não tem como funcionar. E isso precisa ser constantemente realizado, constantemente buscado, né? Esse ato de se olhar de forma genuína, de fazer autocrítica, de realmente ter essa consciência de si mesmo, né? Pois caso contrário, é realmente confortável projetar o tempo todo, de fugir das coisas que lhe causam problemas, daquilo que lhe causa desconforto. Mas esse que é o ponto. Chegará um momento que não será mais possível fugir. Então, qual vai ser a opção? Tem coisas que você não consegue escapar, tem circunstâncias no qual elas vão se apresentar de modo que você vai ser obrigado a lidar com elas. Coisas, pessoas. Se você foge de pessoas no qual vamos dizer assim, tem certo tipo de comportamento, às vezes você vai ser colocado numa situação onde você vai ter que ser obrigado a interagir com uma pessoa que tem aquele comportamento, para que você aprenda, seja a respeitar aquilo, ou seja entender o porquê da pessoa ser daquela forma, ou N outras coisas. Se você é intolerante com determinada coisa, às vezes você terá que lidar com coisas assim, para que você aprenda a ser. Então, a vida tem esse cunho didático, né? E as lições são infinitas. Aí realmente depende de como você irá interpretá-las, como você irá absorvê-las, mas pode ser algo muito bom, pode ser algo produtivo, pode ser algo mesmo prazeroso, ou pode ser doloroso, pode realmente ser forçado na sua goela, pode ser um remédio que vai ser amargo. E o ideal é não chegar nesse ponto. O ideal é que quando você vê que uma coisa está se apresentando de forma repetida para você, é entender a origem daquilo, é entender a fonte, do que isso se trata, né? Qual mensagem está tentando ser transmitida aqui? Essa é a pergunta que deve ser feita. O que essa pessoa tem a me ensinar? O que essa situação tem a me agregar? Pois sempre tem, né? Sempre tem algo atrelado. Uma coisa que eu gosto de pensar, eu gosto de observar, é que as pessoas elas carregam mensagens consigo. Elas carregam consigo certos aprendizados únicos, né? Pois todos somos singulares em algum aspecto. E se você começar a olhar para as pessoas dessa forma, se você começar a ver, você vê que todos têm um valor inerente, todas as pessoas têm algo a agregar. Por mais... pior que às vezes que pareça, mas tem. E por mais não realista que isso seja, pois todos temos uma percepção única da realidade, todos temos algo que nós como indivíduos fomos capazes de observar no mundo e que temos meio que o dever de transmitir. Seja fala, seja às vezes ensinar pessoas, seja fazer uma atividade X ou Y, ou criar, ou até mesmo destruir coisas. Infinitas possibilidades, mas todos temos essa expressão singular que precisa ser finalmente expressa, ela precisa ser trazida da realidade e é através dela que nós nos tornamos plenos. E entender isso, entender essa questão, faz com que você olhe para as coisas de uma forma diferente, faz com que você deixe de julgar as pessoas baseadas simplesmente naquilo que é externo, né? É tão fácil avaliar alguém por uma característica, né? Por beleza, por força, por, sei lá, X, Y, por inteligência. Não é difícil fazer isso. Mas é só isso que uma pessoa de fato é? Não, é muito mais. Depois a gente tem que considerar que o efeito halo, né, que é aquela questão no qual nós presumimos que por uma pessoa ter uma característica que se destaca muito, especialmente quando a gente fala de características físicas, de que isso irá ser convertido em outras habilidades, quando não é uma realidade. Na verdade, pessoas que tendem a ter uma característica muito elevada, especialmente essas, costumam ter baixas em outras. Para que, vamos dizer assim, é uma questão de nivelamento mesmo. Mas por quê? É por conta exatamente de ter os outros terem essa percepção de torcida delas mesmas, nunca foram levadas a se desenvolverem nesse sentido. É claro, existem exceções a regras, no entanto, é algo observável. Se duvidem, é só observar as pessoas, você entende? Não acredite em nada que eu digo aqui, vai lá e checa. E esse é o ponto. Se você realmente cai nessa questão de acreditar no efeito halo, você meio que está tendo uma noção de torcida da realidade, mas você está acreditando em projeção, em uma ilusão, quando não é assim, né? Todos temos algo a oferecer, por menor que às vezes que pareça, ou seja, na prática, mas temos sim. E entender isso faz com que você olhe para as pessoas e para as coisas com outro significado, com
um propósito maior, né? Com uma clareza maior. Pois lá no fundo, se todas as pessoas têm uma mensagem, então significa que todos têm um valor inato, todos têm um valor inerente, todos têm algo a ser expresso. E você pode aprender com todos. Basta você olhar, basta você ser humilde bastante, não ter esse ego inflado que o impede de olhar para as pessoas e ver pelo que elas são, e não pelo que elas parecem ou pretendem ser, pois nos dias de hoje é tão fácil, né, pretender ser. Todos nós pretendemos ser tantas coisas, mas no final do dia, o que de fato é? O que de fato se é na prática, né? Quem você é de fato? Você é só o que você coloca nas redes sociais ou você é muito mais que isso? Ou você de fato é alguém que busca evoluir, é alguém que tenta evoluir, e evoluindo, evolui de fato, pois é no tentar que se faz qualquer coisa, né? É realmente tentando que você se torna. Então, esse é um ponto para se considerar. E novamente, não evitar essa falácia lógica, né, de acreditar que é possível fugir das coisas. Ninguém foge. Sejam dos próprios atos, sejam das consequências deles, seja agora ou depois, aí vai um pouco pelo aspecto da crença, né? Eu não vou usar a carta karma aqui, mas é sempre cai nisso, né? Essa ideia de que você pode fugir daquilo que você faz é um bocado ingênua. Ela é ingênua, ninguém foge. Se você gera problemas, você os terá em turno. E isso também vai nisso. Se você não consegue respeitar as pessoas pelo que elas têm a oferecer, se você não consegue ver vamos dizer assim, o sagrado nos demais e ver que todos têm algo singular a oferecer, significa então que você talvez precise passar pela mesma experiência, de que você precise também ter em turno coisas a oferecer e ninguém está interessado nisso. E talvez também ser ignorado, talvez ser também desdenhado, para que aprenda a não fazê-lo, né? E essa que é a parte irônica, costuma ser assim, a vida ela traz lições exatamente dessa natureza. Geralmente, para que você aprenda uma coisa, você tem que estar do lado oposto, você tem que vivenciar o espectro oposto, para que você entenda que não é bem assim, de que tem um pouco mais, de que às vezes o ego inflado precisa ser lá estourado, né? Tem que ser quebrado, para que se volte aos trilhos, para que se volte à noção real das coisas, e assim todos nós possamos viver de forma natural e evoluir, que isso é sempre a ideia final, né? Mas essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje. E eu peço a todos que me acompanhem, que se inscrevam no canal, deixem seu like. Se gostaram do vídeo, se inscrevam nas minhas outras redes sociais, eu crio conteúdo diariamente no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo.